dia, gente. 大家早上好。 Vamos. Quem foi muito abençoado hoje na leitura bíblica? 谁今天有被圣经今天早上灵修的话语祝福到？ Quem também, durante esse retiro, também foi cheio do Espírito? 谁在这个灵修会有充满神的圣灵？ Quem foi cheio pelo Espírito Santo? 谁有被神的圣灵充满？举手。 Foi muito mais que um sentimento, é uma realidade. 这不是感觉，这是真实的。 E quem hoje recebeu um chamado do Senhor? 谁今天早上觉得自己有被呼召了？ Quem recebeu um chamado do Senhor? 谁被神呼召了？ Todo mundo que leu hoje de manhã recebeu, 所有 então. 人今天早上读了都 Quem 收 leu 到了。 hoje, o devocional de hoje, você recebeu um chamado. 所有今天读了早上经文的都被神呼召了。 Somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Representantes de Cristo. 我们所有人都被称为神的大使。 Quem são os cristãos aqui, os pequenos cristos? 谁是基督徒？这里， Então nós temos esse chamado, todo 所以我 mundo. 们就有这个呼召，我们所有人。 Vamos nos colocar de pé? 那我们请大家起立。 O Espírito do Soberano está sobre mim. Então, se você recebeu o Espírito Santo, Ele te ungiu para levar boas novas aos pobres. 神的灵充满我，神的就是早上今天第一节经文说，神用他的灵膏我，所以神的灵已经膏了我，我就被呼召去传福音给更多的人。 Me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos. 就是今天早上的第一节和第二节和第三节的经文。 Liberdade para os cativos. 被囚的出监牢， Porque hoje nós somos livres. 因为我们今天已经得了自由。 Tudo isso que foi falado já não vai acontecer. Tudo que está falado aqui não vai acontecer. 所有今天讲的都不会发生，不是将来要发生， Porque tudo isso já aconteceu. 因为已经在发生了。 Isso é uma realidade hoje, nesse momento. 这是一个现在此刻的， O Senhor nos chama para viver essa realidade. 上帝呼召我们来活出 Amém 这个真理。阿门。 Não é sobre mim, é sobre Ele em mim. 不是关于我，是关于神。 Vamos agradecer ao Senhor. Abra sua boca. 我们来开口来感谢 Diga ao 神， Senhor, nunca foi sobre mim, 跟神说，永远都不是因为我， é sobre o Teu Espírito Santo que me ungiu. 是因为你的灵膏了我， É por causa da Tua presença em mim. 是因为你的同在在我身上。 Eu quero responder ao Seu chamado, 我想要来回应你的呼召， porque hoje eu sou livre, 因为今天我已经得了自由， eu sou resgatado. Eu fui resgatado. 如今我已经被救赎了， Isso é uma realidade hoje. 这是今天的真事实， Por isso que eu sou grata, eu sou feliz, eu tenho alegria. 所以我很感恩，我是喜乐的。 Deus trocou meus prantos por vestes de alegria e de louvor. 赞美衣来代替了我的悲哀， Hoje quem tem essas Deus trocou as suas vestes para vestes de louvor. 所以今天衣服已经被换成了赞美的衣服， Somos nós. 是我们每一个 Isso é 人， hoje. 这是今 Amém 天的现实。 Então vamos louvar ao Senhor. 让我们一起来赞美神吧。凡有气息都要来赞美主，赞美主。凡有气息都要来赞美主，赞美主。Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, em chinês. Louve ao Senhor. 高声的鼓都要赞
por Ele. Quem é livre aqui? 谁是自由的在这里？ misericórdia dura para sempre. 你的慈爱怜悯存到永远。
Cristo vive em nós, amém? Amém. 耶稣在我里面活着，在我们当中活着。这是何等奇妙的名，这是何等奇妙的名，我望耶稣基督生命。这是何等奇妙的名，无一事无相比。这是何等荣美的名，耶稣的生命。Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. 这是何等奇妙的名，这是何等奇妙的名，我望
这是何等大能的名，无一事无相比。这是何等大能的名，耶稣的生命。这是何等大能的名，耶稣的生命。这是何等大能的名，耶稣的生命。因他活着，我能面对明天。因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满有希望，只因他活着。Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em他活着，我能面对明天。因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，你充满了希望，只因他活着。 Seu Deus é vivo. 耶稣复活了。哈利路亚， Aleluia. 喜乐吗？ Estão felizes? 你知道你为什么会很喜乐吗？ Sabe por que você vai estar feliz? 因为你想到耶稣就喜乐， Porque você pensa em Jesus, você fica feliz. 你想你的问题你就悲伤， Você pensa no problema, você fica triste. 你想耶稣把问题带到耶稣你就喜乐， Traz o problema até Jesus, você fica feliz. 因为你最大的问题死亡他都帮你解决了，你还有什么不能解决呢？ Porque o maior problema ele já resolveu para você, que é a morte. O que mais ele não pode fazer? 是不是？而且有呢只要我们耶稣是永远活着的，只要他活着，我们都有盼望。 E Jesus ele vive para sempre. Enquanto ele viver, nós temos esperança. 人可以好几天没吃饭都活着， Nós podemos viver alguns dias sem comer. 人可以几天不喝水就会死掉。 Se você não tomar água por alguns dias, você morre. 一个人5分钟没盼望，可能他就自杀了。 Mas 5 minutos sem esperança, a pessoa se mata. 所以我要跟弟兄姐妹，你不要活着，你今天在这里，你不要活着啊，我就是这样啦，我就是孤单啦，我生命就很苦嘛，啊，老一老孤单就死掉就算了吧。
Então você não pense assim, ah, é tudo difícil, eu estou sozinho, não tenho muita esperança, um dia vai morrer, tá tudo bem. 我要奉耶稣的名，斥责这一个魔鬼的谎言在你身上离开你， Eu quero repreender esse espírito de mentira na sua 因为 vida, 他骗你，让你不能活出神给你丰盛的生命。 porque ele quer te enganar para que você não viva a vida de abundância de Deus para Amém. você. Amém? 你是有盼望的，来跟旁边弟兄姐妹，在 Fala 耶 pra 稣里 pessoa 你 do 是 seu 有 lado. 盼望的。 Você tem esperança em Jesus. 你在耶稣里，你每一天都会更好。 Você em Jesus todo dia vai ser melhor. 只要你信靠耶稣，你到最后都是最荣耀、最荣美的。 Confiando em Jesus, no final você vai ser glorioso. 这不是我说的，这是上帝自己说的。阿 Isso 门。 não sou eu que falando, é Deus que falou. 哈利路亚。 Aleluia. 所以弟兄姐妹，你没有发觉，我们这几天在这里，大家特别喜乐。 Vocês repararam que esses dias que a gente está aqui, todo mundo Vamos chegar ao está especialmente encontro. feliz. 我们学到一个功课， A gente aprendeu uma lição. 你多多亲近神，你多多想神的救恩，神在你身边的应许，他的爱，他带来的自由，你自然而然就会喜乐。 Quando você mais se aproxima de Deus, mais medita nele, a bênção, as palavras, a vida dele se te enche, você fica mais feliz. 因为你相信那你有盼望， Porque você crê que ali tem esperança. 你不是一天过一天啊，反正人生很苦涩了就完了。没有，你有盼望， Você 你 não 有 vai- 荣耀的盼望。 Você não vai só passando os dias um atrás do outro, mas você tem esperança. 所以我要鼓励你，今天下午中午我们吃中餐晚了以后，很多人讲说，哎呀，回到家里，家里的环境不是那么好。 Então eu quero te incentivar, depois a gente vai almoçar e voltar para casa, você não vai falar, ah, nossa, em casa o ambiente não é tão bom. 但是你要把这种的惧怕拿掉， Você tem que remover esse tipo de medo. 因为耶稣在你里面， Jesus está dentro de você. 你要把耶稣带回家。 Leva Jesus para casa. 你一早起来就找耶稣，你整天就是你可以把这样一个神同在的实际跟气氛带到你家，你家会改变。 Busca Jesus logo cedo e traz essa atmosfera de Deus para sua casa. 阿门。 Amém? 我们在这里学习的，你可以带到你的每一天的生活中。 O que você aprendeu aqui esses dias, você pode trazer para sua vida. 好，我今天要用最后这一段，就是要来讲，我们是期盼，我们也相信，我们会跟耶稣基督同得荣耀。 A nossa esperança, esse trecho que eu vou compartilhar hoje, é que a gente vai ter viver eternamente na glória com Deus. 阿门。 Amém? 我们这几天有讲到说，神创造人有神的同在，一切都非常美好。 A gente falou que Deus, quando criou seres humanos, ele vivendo na presença de Deus, tudo era muito bom. 神创造亚当夏娃，一切美好，神同在，神智慧，神一切供应，就是让他们经历这个神的爱，然后把神的荣耀遍满全地。 Então, Adão e Eva, na presença de Deus, no amor de Deus, com tudo de bom, eles tinham que espalhar isso para toda a terra. 我要重新讲，记得哦，仇敌魔鬼的三个步骤的一个陷阱， Então, eu quero te lembrar de novo da armadilha do diabo de 3 passos que 你 ele 不要 fez. 被神说，你什么都可以吃，不要吃这里的善恶树，因为吃的时候你就会死。 Deus tinha falado para Adão, não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. 其实神很多的恩典，只要说神要说，你相信我，你会永远活着。 Deus tinha dado toda a graça para ele, mas ele falou, confia em mim que você vai viver. 那魔鬼就第一就是让他说，真的有神，神会说吗？真正会发生吗？魔鬼常常要你怀疑神的话， E o diabo chegou e falou, Deus realmente falou isso? Então ele sempre vai tentar te enganar e fazer você Só duvidar do que Deus falou. 要注意我们每天在听什么？你听世界的声音，听魔鬼的声音，听人，很多时候会让你去怀疑神。 Então se atente, toma cuidado com o que você está ouvindo, porque se você fica sempre 你 ouvindo o 不 mundo do 处理这个 diabo, 怀疑，等一下你说，哎，好像有哦，你就开始不相信神。 quanto mais você ouve as coisas desse mundo e não a voz de Deus, você vai 你 começar a 不处 duvidar. 理这个你对神的信任失掉的时候，你说反正相信不信都一样嘛，你就会很容易去不顺服去背逆神。 E aos poucos você vai começar a desconfiar e logo mais você vai desobedecer. 我们信服神，一切祝福就在他的神的话语的命令当中都会发生。 Quando a gente obedece, toda a bênção de Deus está na obediência à palavra dele. 我们不顺服谁得罪以后，最带来的痛苦、咒诅、死亡也同样会发生。 E quando você desobedece, toda maldição, toda desgraça que vem do pecado também acontece. 那亚当夏娃犯罪以后，全人类都在这种的痛苦、咒诅、死亡中。 E Adão e Eva, quando pecaram, fez com que todos nós vivêssemos debaixo dessa realidade de maldição e pecado. 我们人生发生很多事情，你不要怪神，什么都是罪，
不是神的问题，都是魔鬼搞的问题，都是人不信神带出来的后果。 Então, todas essas consequências dos problemas que a gente vive, não culpe a Deus, porque é problema nosso, do nosso pecado e do diabo que opera também. 我昨天有讲，我们生命中不管你是从环境，不管是从人的，我们不要怪别人，就说我有这个问题，我要解决这个问题，就是我要承认，我负起这个责任来解决。 E o que eu falei já ontem, quando você tem esses problemas, não culpe, não coloque a responsabilidade nos outros, mas reconheça que você precisa resolver isso. 你看人用很多宗教行善补巧，用人的宗教要回到神面前没办法，宗教都没有办法救。 Nós, seres humanos, usamos de muitas formas, de muitas religiões para tentar nos reconectar com Deus e não dá certo. 宗教人的行为怎么好都不能达到律法的标准。 Qualquer atitude, qualquer ato religioso não é bom o suficiente para atender a lei de Deus. 所以我们这几天讲说，上帝为了爱我们，不要让我们任何人因为犯罪、痛苦、咒诅，到最后死亡，永远离开他。神亲自来救我们。 E Deus, por amor a nós, não quer que a gente no final pereça. E assim ele deu o próprio filho para vir morrer por nós. 然后他救我们，他不是用神是创造宇宙万物，他不是用金银财宝、宝石很贵的东西为我们赎罪，没有，因为这些东西不能赎我们的罪。 E Deus, que é o Criador de todas as coisas, Senhor de todo o universo, Ele não nos resgatou com ouro e prata, porque essas coisas não têm valor. 要赎罪需要有血，我们讲过的，用生命代替生命。 Para a salvação, o que precisa é derramamento de sangue. 啊，耶稣最后就是神，就是差配他独生爱子，三位一体的神，完全的神，完全的人，没罪的来代替我们这些罪人，替我们死。 Então Deus enviou seu filho Jesus, o Deus triuno, que veio como carne, sendo perfeito homem, perfeito Deus 你 e 没有 morreu por 问 nós. 过神为什么要这么做？ Você já se perguntou por que Deus fez assim? 你知道圣经讲说三位一体的神，他在宇宙天空里，他们三位一体是彼此相爱的，彼此合一，他们很满足啊，他们不需要什么的。 O Deus triuno, o Deus que é 3 em 1, e eles viviam em perfeito relacionamento, eles não tinham falta de nada. 但是神创造人就是要分享他的爱，分享他的荣耀， Mas Deus nos criou para compartilhar conosco o amor dele e a glória dele. 所以他用爱创造的人，自己远离神堕落的，他很爱他们，他真正不愿意他们可怜他们，怜悯他们，不愿意他们真正在最终，我们这些世人在最终灭亡。 E a humanidade criada debaixo do amor dele, que se desviou, Deus não queria que eles perecessem e 所 morressem. 以十字架的作为的动机是什么？ Então 神的爱。 Qual que é a motivação por trás da cruz? É o amor de Deus. 所以我要你们这次来的，我们会重复讲十字架的一个信息，就是耶稣讲，神说什么？我非常爱你。 Então, uma mensagem central da cruz é que Deus está dizendo que Ele 虽 te 然 ama 我 muito. 们是不配的，我们是很微小的。你看全世界那么多人，我们只是一个人，好像海边的沙的一粒沙，不算什么。 E nós somos muito pequenos e imerecedores. Nós somos como se fosse um grão de areia da praia. 但是我要说，神看重你的生命，神认识你， Mas Deus aprecia, Deus valoriza a sua vida e Ele te conhece. 神就是借着耶稣来救我们每一个人。 E através de Jesus Ele veio nos resgatar. 阿门。 Amém? 哦，所以这是一个爱的信息。 Isso é uma mensagem de amor. 上帝付了最大的代价，他牺牲自己，他受了那么大的痛苦， Deus pagou o maior preço 他 na vida 受 de 了那个 Jesus. 不应当受的羞辱， E ele sofreu tanto, passou tanta vergonha. 他受的不应当的拒绝， E ele sofreu tanta rejeição que ele não merecia. 他受的是最不公义的事情， E ele sofreu a maior injustiça 就是要我们得到生命， para que a gente tivesse vida. 就要把我们的咒诅成为祝福。 Para que a nossa maldição se tornasse bênção. 我们被拒绝，让我们能被神接纳； Nós que éramos rejeitados pudéssemos ser aceitos 我 por 们被 Deus. 羞辱到恢复我们荣耀的生命。 Nós que vivíamos na vergonha pudéssemos ter nossa 所以 vida restaurada em 救 glória. 恩最后不但是拯救我们成为成为个义人，让上帝能接纳我们成为神的儿女。 Nós somos feitos assim justos, feitos filhos de Deus. 圣灵在我们的当中要帮助我们就什么？就是得救以后，这个成圣每一天的过程，到耶稣还没再来以前，他就是来改变我们这个败坏不能荣耀的神，越来越像耶稣能荣耀神。 Então, o Espírito Santo ele nos ajuda nesse processo de santificação, fazendo com que nós pudéssemos, nessa vida, mais e mais agradar a Deus. 就是各个自私自利、自高自大的人，会变成一个充满爱、谦卑、爱神、爱人、祝福别人。 Nós que éramos antes egoístas e orgulhosos, conseguimos assim aprender a amar a Deus e as pessoas. 他在这里帮助我们，这段过程到永远的荣耀
E Ele está aqui nos ajudando nesse processo até a glória. 当我们到神的永远的荣耀新耶路撒冷，我们是跟他一起掌王权， Quando chegarmos no ponto de chegada, na Nova Jerusalém, a gente vai reinar com Ele. 那里已经没有罪了，没有痛苦的，没有死亡的，我们就是完全的美好，完全的喜乐，跟神永远掌王权。 Ali já não haverá mais sofrimento, dor nem morte e nós reinaremos com Ele. 哇，弟兄姐妹，神在你我生命中荣耀的计划好不好？ O projeto glorioso de Deus nas nossas vidas é bom ou não? 羡慕不羡慕？ Vocês querem isso ou não? 这就是我们的信仰，这是我们的追求。 Essa é a nossa fé, essa é a nossa Amém. busca. 好 Amém. 我们就来看几段经文哈。 Vamos ver alguns trechos 好，但 bíblicos. 是我现在做个简单的祷告，好不好？ Vamos 来 orar primeiro. 亲爱的主耶稣，谢谢你的圣灵今天早上要向我们说话。 Querido Senhor Jesus, obrigado porque o Teu Espírito Santo hoje vai falar conosco nessa manhã. 我奉你的名，主你的灵，让我们灵都苏醒过来。 Nós, em Teu nome, oramos para que o Teu Espírito venha nos revivificar. 可能有一些人身体已经有点疲累，但是我们说，在你里面我们是重新得力的。 Muitos de nós já estamos cansados fisicamente, mas em Ti nós podemos ser fortalecidos. 主我们说我们的灵，我们的心是向你打开的。 Nosso coração, nossa mente se abre para o Senhor. 欢迎你圣灵自由向我们来说话，自由动工， Espírito Santo, Tu és bem-vindo para agir e falar livremente entre 让我们 nós. 听能够明白， Para que ao ouvir possamos entender. 也不但是明白，成为我们心中、我们心思中的一个真的信仰跟价值， E não só entender, mas para que isso no nosso coração se torne uma verdade. 以至于你圣灵借着主你的真理来主导我们每天的生命， E assim que o Teu Espírito venha nos conduzir todos os dias da nossa vida 让我们 baseado na 的生 verdade. 命越来能活出耶稣的生命，越来越荣耀， Para que nós vivamos mais a vida de Jesus, sejamos mais 来 gloriosos. 荣耀你的名。谢谢你， E glorifiquemos o Teu nome. 奉耶 Obrigado. 稣的名， Em nome de Jesus. 阿门。 Amém. 好，所以我们最后这一堂要讲到什么？我们靠圣灵得生命，靠圣灵生活，到最后是吧？靠圣灵掌权，与基督一同得荣耀。 Então, a última coisa que a gente quer falar é que andando pelo Espírito Santo, nós seremos glorificados com Cristo. 哦，这就是我们救恩的三个阶段： Esses são os 3 estágios da nossa salvação. 一个因信得救，跟神和好； A justificação de ser reconciliado por Deus pela fé. 我们成为天父的儿女，我们经历天父的爱啊，神的同在，这样来一直的来改变我们。本来不能荣耀神，我们可以荣耀神。 Nós, pelo amor, pela presença de Deus, somos transformados para poder glorificar Deus. 那时候是完全得荣耀。当我们到神那一边，还是耶稣在的时候，我们在他永远荣耀国，跟他永远在一起，一起掌王权。 E quando nós voltarmos para Ele, ou quando Ele voltar, nós poderemos reinar com Ele para sempre, em glória. 阿门。 Amém? 所以这是三个阶段，所以我们已经第一堂、第二堂，现在最后一堂。阿门。 Então, esses são os 3 estágios e 好 agora a gente，我 está 们 no 来看几 terceiro. 段的经文啊。 Vamos ler alguns trechos. 你会发现我用很多经文，是不是？ Vocês estão vendo que eu estou usando muitos trechos 因为我 bíblicos. 们 Né? 很多人喜欢别人的见证，哦，那个人信主，好了，那我刚才见证是别人的见证，但是你的信仰不是在别人的见证。 Mas eu quero te dizer, meus irmãos, o testemunho de transformação de vida não está no testemunho dos 你 outros. 真正的信仰是借着神的话，在耶稣的身上。 A sua verdadeira fé tem que estar baseada em quem Jesus é, na palavra dele. 所以我在操练你们，不要懒惰读圣经， Então eu quero que você se exercite a não ser preguiçoso para ler a Bíblia. 一定要用圣经为根据， Sempre use a Bíblia como fundamento. 这些才是真正会帮助你。 Só a verdade que vai realmente te ajudar. 在这个启示录12章11节， Em Apocalipse 12, versículo 11, 这就是要跟耶稣同荣耀作王的人， são as pessoas que vão reinar com Jesus. 因为我们在这个时候到耶稣在的时候，仇敌一直在抵挡神， Até a volta de Cristo, o diabo está continuamente se opondo a Deus. 仇敌要抵挡神的儿女，因为他不要你得荣耀， E o diabo também vai lutar contra os filhos de Deus porque ele não quer que você seja 他用尽 glorificado. 办法要来骗你、 Ele quer te enganar, 攻击你， vai te atacar, 但是他没办法。 mas ele não tem força. 那属于神的儿女怎么过一个得胜人，到最后跟与神掌王 E 权？ como que os filhos de Deus conseguem viver essa vida 打开圣 vitoriosa 经， para 我们来 reinar com 看 Deus no final? 这个因为我好像没有放在这里哈、来，这个很重要，这是我们到最后的结尾哈、 Então vamos abrir esse 来， trecho. 启示录12章11节， Apocalipse 12, 11. 我们都用圣经哦，多多打开它啊。 Vamos abrir a Bíblia e ler juntos.
Apocalipse 12:11. 好，找到的啊，12章10节到11节，我们一起来读好不好？中文的一起来读，可以吗？我听见天上有大声说：“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了，因为在我们神昼夜控告我们的弟兄已经被甩下去了。弟兄胜过他是什么？是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜生命。”好，português. Vamos ler em português. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. 这就是在末世要跟耶稣掌王权的基督徒的三个特色。 Essas são as 3 características do povo de Deus que vai reinar com Jesus no fim dos 第 tempos. 10节说什么？ Que diz 神 no 的救恩你 versículo 来 10? 到了，能力、国度、基督掌权柄都来了。 Ele fala que chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. 他说到那时候什么？这时候仇敌他们才在公告，你看这个你的儿子，你看他犯罪了啦，他说谎了，他说他一直就是控告你，他控告你让什么？让你什么？哎呀，我不好啊，我有罪疚啊，我有说让你都没有力量，你知道，他一直天昼夜24小时，他就是用你的软弱一直控告你，没办法，你很不好。 O diabo é aquele que fica 24 horas te acusando, apontando seus erros para que você fique envergonhado, se sinta culpado. 控告常常都是你过去失败你自己的声音。 A acusação muitas vezes são os ecos dos fracassos do nosso passado. 有时候我们家里的人在生气说：“你都基督徒，你还这样。” Muitas, 这是最糟糕的， muitas vezes na nossa família a gente ouve muitas pessoas falarem: Nossa, você é cristão e faz isso. 因为我们都会自己控告我们自己。你看你没有那么好，我们用自己的，这些都是控告，都是从仇敌来的。 Infelizmente a gente troca essas palavras de acusação para com os outros. E no final essas são as palavras do diabo. 控告的目的是什么？ E qual que é o objetivo da acusação? 让你羞耻， Para que você se envergonhe, 让你定罪， para que você se 让 condene 你说我没办法， e você diga eu não 我 tenho 没有 jeito. 他就是要你失去信心， Ele quer que você perca a fé. 让你失去说耶稣已经替我只要认罪悔改。他是让你说神不会赦免你，因为你不好。 Ele quer que você se esqueça que Jesus já pagou o preço, já te perdoou. 那怎么得胜？在11节， E como que vence? Está no versículo 11. 3个东西，你怎么得胜？ Como 魔 você 底 vence? 控告你过去不好的时候，你跟他讲说你来，对我不好，我承认。 Então quando o diabo vem te acusar e falar, você não é bom, você diz, sim, eu 但 realmente 是 não sou bom. 耶稣的十字架已经赦免我了， Mas a 他 cruz 已 de 不定我的 Cristo, 罪了，谁能控告我呢？ mas a cruz de Cristo, ele já me perdoou, ele já me justificou. Quem pode me acusar? 我们要胜过魔鬼的控告，用什么来抵他？ Como que a gente enfrenta as acusações do diabo? 他都会让你看你从现在魔鬼控告你都是你的过去， O diabo sempre vai te acusar em relação ao seu passado. 他骗你的，你这么多问题，因为神不爱你，他就千遍控告、欺骗、毁谤，就是这样。 Ele vai sempre te acusar e mentir, falar, olha como você era assim no passado. 你说我过去都错了，但是今天我到耶稣面前，耶稣赎罪，过去、现在、将来的罪都赎完了。 Mas você diz, sim, realmente no passado eu fiz isso, mas hoje, pelo sangue de Jesus, meus pecados de ontem, hoje, do futuro, estão 守 perdoados. 圣餐要纪念说，耶稣都赦免我一切的罪。 Quando você guarda a ceia, você se lembra que o seu 我们 pecado 等一 está 下会读 perdoado. 经文，阿门。 Então a gente... 所以你得胜不是靠我好不好，我改好不好，是耶稣已经为我做成赦罪拯救，我只要悔改认罪，归向他就好了。阿门。 Você vence não pelo fato de você ser bom, não, mas pelo que Jesus já terminou, já 这 completou. 是救恩哦。 Isso é salvação. 然后我们生活上要做什么？ Então o que a gente tem que fazer na nossa 神 vida? 说你会到荣耀去，但是呢，指标已经有了，这个道路就是在爱中活在神的旨意当中，就跑到那边，就是真理。 Então a gente já tem o nosso objetivo, o nosso alvo. E a gente tem que viver na verdade e persistir nesse caminho. 我们得胜仇敌，就是我们所见证的道。
Então, quando a gente vence o inimigo, é pelo testemunho da verdade. 魔鬼不怕你听到， O diabo não tem medo que você ouça muita 不 pregação. 怕你说啊，我知道很多道。 Então, ele não se preocupa com o fato de você saber muita coisa. 魔鬼怕凭信心遵行道的人， Ele tem medo das pessoas que praticam pela fé. 他看到凭信遵行他就怕； Quando ele vê pessoas com fé agindo, ele tem medo. 他看到十字架宝血他就怕。 Ele vê o poder da cruz, ele 他 teme. 不怕用有口无心的基督徒，你唱来唱去、跳来跳去，他都不怕，因为知道你没有在遵行神的道。 Ele não tem medo das pessoas que só falam e cantam da boca para fora. 所以，我们今世到将来就是要谨守，凭信心继续相信神的话。 Então, de hoje até a eternidade, a gente tem que Amém. guardar a palavra de Deus para obedecer. 我们用十字架的宝血，我们用神的道说，我相信神的道，我用神的道抵挡魔鬼。 Então, a gente se apega ao sangue da cruz, ao sangue de Jesus, ao poder da cruz e à palavra de Deus para enfrentar as acusações. Terceiro, 他会逼迫你。 ele vai te perseguir. 有人说你信耶稣嘛，杀掉你。 E tem gente que vai falar: você crê em Jesus, eu vou te matar. 哦，你做生意要按真理去做，人说哎呀不要傻了，人家会笑你。 E você está seguindo a verdade, muita gente vai caçoar de você. 很多时候你因为要遵行神的道，要遵行神的旨意，人家会逼迫你， Muitas vezes, por obediência à palavra, você vai ser perseguido. 隔离你， Vai se afastar de 不 você. 给你好处， Não vai te dar benefício. 因信耶稣杀你， E até mesmo te matar por causa de Jesus. 怎么得胜他？ Como que você vence? 就是死也不怕。 É você não ter medo da morte. 你怕死吗？ Você tem medo da morte? 你会为耶稣需要为他死吗？ Você morreria por Jesus? 因为耶稣已经得胜神王了， Porque Jesus já venceu a morte. 我们在地上早晚都会走。 Todos nós partiremos um dia. 神不允许我们死，也不会死。 E se Deus não permitir que você morre, você não vai morrer. 但是当我们真正为了救恩、为了真理要死，我们也不怕。魔鬼最怕这种不怕死的人，为耶稣不怕死是最潇洒的人。 Essas pessoas, É o mais bonito. essas pessoas que não temem a morte mesmo diante da perseguição são os que o diabo mais teme. 得胜就是三个，来跟我说， Então 基 são 督 essas 徒的 três 得 coisas 胜是 que 什么？ nos fazem vencer. 靠着耶稣十字架的宝血 Então, dependendo da cruz de Jesus, 所见证的道， do testemunho da verdade, 逼迫患难什么，我不怕死，我 Amen. 坚持到永远。 e diante da perseguição, você não teme a morte, você continua. 你不要烦恼，你逼迫要讲什么，因为圣灵会给你能力。 Não fica preocupado com o que você falar quando você for perseguido. O Espírito Santo 哈 vai 利 te 路 falar. 亚！ Aleluia. 得胜的基督徒， Cristãos vencedores. 环境不能打败。 As 等一下我们会看， circunstâncias 好 não 不好 podem te？derrotar. 好，来，我们来看这几个经文哦，来注意来看，来， Vamos ler 来 alguns 一起来 versículos. 读中文。若因一人，过犯死就在一个人，这人作王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的人，岂不更是因耶稣基督一人的生命中作王吗？就如罪作王叫人死，照样恩典借着义作王，叫人因我们的主耶稣得到永生。仆役来读来。 Romanos 5, 17 e 21. Se pela transgressão de um só morte reinou por meio dele, muito mais daqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 全世界只有两种人， No mundo tem dois tipos de pessoas. 就是像亚当因罪，罪在他生命，你知道他生命为什么不好？因为有一个死亡的死就在你生命中，一个没有耶稣宝血的人，什么在掌王权？罪、死亡在掌。 As pessoas que nascem de Adão e que, portanto, não conhecem a Jesus, e quem reina na vida deles é a morte. 然后因耶稣基督一个人 E por causa de Jesus, uma pessoa, 的义的救赎，他的生命中，在我们生命中做王。阿门。 por causa da justiça e da salvação de uma pessoa, Jesus, a salvação dele reina sobre nós. 他的恩典就带入我们进入永生。 A graça dele nos leva à vida eterna. 最终罪作王，恩典中耶稣的义作王，给我们永生。 No pecado, a morte reina. Na graça de Jesus, a justiça dele reina para nos dar vida. 那我们要读一段经文哦，很快的就看到我们这几个阶段。第一个，好，我们来看这里，一起来读。如今那些在基督耶稣里的人，就什么不定罪了，
因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。 Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. 所以本来我们都被定罪，要刑罚死亡。现在什么让我们得释放、得自由、得拯救？耶稣代赎的生命，借着圣灵带到我们的当中，不是靠我们的肉体，不是靠人的努力。 Então, antes nós estávamos condenados pela lei destinada à destruição, mas Jesus agora, pela graça dele, nos deu vida. 那律法因肉体的软弱，我们自己肉体没有办法醒的，神就差派他自己的儿子，成为最深的形象做的赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们不随从肉体，只随从圣灵的身上。 Continuando, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 我们肉体没有良善，我们靠肉体没办法，神就差派耶稣 Nós que 成为我们的赎罪祭。我们怎么得到？不依靠肉体，我们只靠圣灵。 Nós que estávamos enfraquecidos pela carne não conseguíamos fazer a justiça, mas Deus fez, concretizando isso através do seu Filho. 因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体就是死，体贴圣灵就是生命平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。 Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. 弟兄姐妹，你知道罗马书第8章是我们最喜乐、最得胜的一章吗？ Você sabia que Romanos 8 é uma das cartas que mais nos traz alegria? 就在解释说，我们怎么能靠圣灵去得救呢？ Aqui mostra como que a gente pode ser salvo pelo Espírito 阿 Santo. 门。他说靠肉体，我靠自己要好。我们都是哎呀，我很苦，但是要靠自己，靠自己到最后就是死。 Muita gente está sofrendo e fala, não, eu vou depender da minha força e no final morre. 但是圣灵感动，圣灵上面说话，体贴圣灵，按照圣灵思想去相信耶稣的救恩的时候，我们就得到生命，得到平安。 Mas quando o Espírito Santo nos leva a pensar com a mente dele, a gente recebe a salvação e a gente tem paz. 阿门。 Amém? 然后，基督若在你们的心，哎，怎么跳了？没关系啊。那基督若在你们的心里，身体就跑掉一截了。没有位，好，没关系。好，我们就的，基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然后叫耶稣从死里复活的，若在你们心里，就叫耶稣，那基督耶稣从死里复活的，必借着住在你们心里的圣灵，让我们怎么样？让我们死的身体又活过来。 O versículo 10 diz assim: Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. 好，所以弟兄姐妹，我读这个经文只在讲说，我们到最后就是今天是我们这几天复活节嘛，是耶稣复活，我们因信复活的生命，让我们就活过来，我们就是真正是得救了，阿门。 Então, esses dias a gente está celebrando a Páscoa e a gente se lembra que a vida de Jesus ressurreta está em nós e a gente vive com 所 ele. 以关键是什么？耶稣在我们心里， Então, o ponto-chave é que Jesus está em nosso coração. 我们的心灵是靠耶稣的义活着。 E assim nós vivemos pela justiça de Jesus. 好，这是第一段。第一段就是我们怎么借着圣灵感动我们，我们认同神的话，我们认同神的救恩，圣灵就把这个救恩复活的主的生命做在我们生命 Então 中。 esse é o primeiro estágio, em que o Espírito Santo, pela palavra dele, quando a gente confirma a palavra, a gente recebe a vida dele. 第二段我们要讲说我们昨天讲的
我们怎么作为神的儿女，活在靠圣灵活出一个这样的自由爱的生活。E segundo ponto é o que a gente falou ontem, como que a gente pelo Espírito vive a vida em liberdade e em amor. 没有，刚才没有看到。好，来12节，我们来看，我们一起来读。弟兄们，这样看来，我们不是欠肉体的，再去顺服肉体行。你们若顺从肉体，活着必什么？必要死。若靠着圣灵治洗身体的恶行，必要活着，因为被神的灵引导的都是神的儿子。 Vou continuar lendo. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 所以，当耶稣死复活以后，他给我们耶稣复活的生命，圣灵在我们里面，我们不需要说我没有办法，肉体很强，我们不欠肉体的债，就是说，肉体邀请你去犯罪，说我不要听他，因为你没欠他的债。 Quando a gente ressuscitou com Jesus, com a nova vida dele, a gente já não está mais em dívida com a carne. A gente não aceita as propostas da carne. 我们可以选择去顺服肉体，顺服肉体到最后什么？不能活出生命。 Você pode escolher se sujeitar à carne. No final, isso o resultado é a morte. 但是靠着圣灵致死肉体，都让圣灵充满，让肉体没有活动，然后我们就活着。 Mas se pelo Espírito a gente faz morrer o corpo, os atos do corpo, então a gente vive. 因为被神的灵引导的是神的儿子。 Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 阿门。 Amém? 所以我们回到家，我们在这里很欢喜乐。我们回到家，天天需要的圣灵引导我，引导我，靠你和我不活在肉体。 Então a gente passou esses dias aqui muito alegres, mas quando a gente chegar em casa, a gente tem que orar e falar: Espírito Santo, me guia. 好，然后15节我们一起来读，我们一起来读好不好？来，大家大声来读，来，你们所受的不是奴仆的心，那人就合拍嘛，才受的是儿子的心，因此我呼叫阿爸父，圣灵与我们的心同证，我们是谁？神的儿女，这是儿女，就是后世。 既是神的后世，我们跟基督同作后世，我们与他一同受苦，也必和他一同得荣耀。哈利路亚！ Vamos ler juntos os versículos 15 até 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 你知道你是谁吗？ Você sabe quem você é? 你还没有信主以前，你是什么吗？ Quem que você era antes de conhecer Jesus? 你是一个可怜悲惨的罪人。 Você era um pecador miserável. 悲惨的罪人是在魔鬼的手中，他折磨你，他压制你，把你生命啪，搞得真正很可怜。 E como um pecador miserável, debaixo das mãos do diabo, você sofria porque ele te atormentava. 但是当我们在圣灵感动信耶稣以后，因他的义，我们进入到神光明的国度，我们成为天父的儿女。 Mas quando nós somos salvos, resgatados, imputados a justiça de Deus sobre nós, nos tornamos filhos de Deus. 所以你今天成为什么人？ Então hoje, quem que você é? 你说我今天是被神拯救、被神接纳、被神爱、 Hoje eu sou salvo, eu sou redimido, sou aceito por Deus, amado. 尊贵荣耀的儿女。 Eu sou um filho honrado. 来跟我说，放 Fala 在心里 comigo.，跟 Coloca 自 sua 己 mão no 说， coração, fala comigo. 我接受耶稣做我的救主， Eu recebi Jesus como meu Salvador. 我领受天父的接纳跟爱， Eu recebi a aceitação e o amor do Deus Pai. 我是可爱的儿子或女儿，我是可爱的儿子 Eu，sou filho ou filha amado. 我是要被恢复成为荣耀的儿女， Eu vou ser restaurado para ser um filho glorioso. 我是天父的后世， Eu sou herdeiro de Deus. 我有丰盛的产业， Eu tenho uma herança rica e 我 abundante. 有荣耀的盼望跟命定。 Eu tenho uma esperança e um chamado glorioso.
你的身份好尊贵， A sua identidade é muito preciosa. 我的身份好尊贵。阿门。 Amém? 所以你不要让世界人定你说你有钱身份才好，你住豪宅，你说这些都很好，但是这个不能定义你的身份。 Então não deixe as pessoas do mundo colocarem coisas na sua vida como identificação. 我们人生，我们一生最高的身份就是天父所爱的儿女。 A nossa maior identidade é filho de Deus. 我被爱， Eu sou 我 amado, 被接纳， eu sou aceito, 我被饶恕， eu sou perdoado. 而且神与我同在， E Deus está comigo. 他动工， Ele age 让我越来越像耶稣 para，que eu seja mais 越来 parecido com 越能荣 Jesus. 耀他， Mais e mais 而 possa 且永远跟他 glorificá-lo 住在一 e 起， estar com 而 Ele 在一个荣耀的国度，在他享受一切的荣耀。哇，有 poder 多么美啊！ e poder desfrutar de toda a glória com Ele no reino 仇敌 eterno. 就 Isso é 你没 maravilhoso. 有神，仇敌就听到你什么都不是，他折磨你，他攻击你，让你破碎，让你婚姻，让什么都不好，你觉得你一文都不值。 Sem Deus, a sua vida é debaixo das mãos do diabo, você é roubado, destruído e você fica sem nada. Você acha que sua vida não tem valor. 这就是仇敌最大的欺骗。你是一个受害的，你是可怜的，你是没有人爱的，你是没有价值的，就是他一直欺骗你。 E o diabo vai ficar sempre te enganando, dizendo que você não tem valor, que você não é amado, que ninguém se importa com você. 所以我已经讲过，我十几岁的时候我就觉得，哎呀，我爸爸刚去世，我们刚到巴西，我生命很彷徨，没有。但是我在那边追求神，神说你是我所爱的孩子。 Então, quando eu tinha cerca de 10 anos e tinha acabado de perder meu pai, eu me sentia muito sozinho, muito miserável. Mas Deus falou: Você é meu filho amado. 我来到这里都不会讲话，也不知道前途怎么，就是很彷徨，就知道自己不知道做什么。 E eu me sentia muito perdido, porque eu não sabia o que ia acontecer, as possibilidades. 但是有一天，一个牧师讲说，你的家境、你自己、你所有的都不能定义你，真正能定义你是上帝怎么看你，你怎么回应上帝对你的救恩。 Mas eu ouvi um dia um pastor falar que todas as suas circunstâncias, as suas condições, elas não te definem. A sua verdadeira identidade é como Deus te olha. 我那时候大概14岁， Naquela época eu tinha cerca de 14 anos. 当我明白这个真理的时候， Quando eu entendi essa verdade, 我就说神，我要靠你爱我，我没有地上的天赋，我有天上最好的阿爸。 eu falei: Deus, eu quero depender do Senhor. Eu estou sem pai aqui, mas Tu és o meu Pai celestial. 我要靠你好好的活， Eu quero viver por Ti. 我不要活给人看， Eu não vou viver para os outros verem. 我要来回应，我要爱你。 Eu quero te responder, eu quero te amar. 这个改变我的生活。 E isso mudou minha vida. 你如果自己不知道你的身份，你常常为人家用世界的眼光来看你、定你会很痛苦。 Se você não sabe sua identidade, você deixa as pessoas do mundo te rotularem, você vai viver de uma forma muito sofrida. 很多人一生拼来拼去就要讨人喜悦， Muita gente fica disputando a vida toda para tentar agradar os outros. 拍拍手哦，你现在有赚钱了哦，你现在成了啊，你不好的人家骂你，你看你这个人很糟糕。 Para você tentar receber alguns aplausos por algum sucesso, mas quando você está mal, as pessoas se afastam de você. 人很现实的， As pessoas são muito realista， realistas. 有一点成就人家捧你， Então, se você tem algum sucesso, elas te aplaudem. 你一不顺人就践踏你，这个人没用。 Mas quando você está mal, as pessoas pisam em você. 神不会这样， Deus não é assim. 神接纳你为孩子，你好不好，他就会帮助你越来越好。 Quando Deus te aceita como filho, se você está bom ou ruim, Deus te faz melhorar. 我现在要顺便用一个应用， Então eu quero colocar uma aplicação, trazer uma 你知道 aplicação. 为什么很多爸爸妈妈跟他的孩子关系不好？ Sabe por que muitos pais têm relacionamento ruim com seus filhos? 每个爸爸妈妈都很爱他的孩子， Os pais amam seus filhos, 但是有时候我们爸爸妈妈用世界上的眼光，孩子你要乖一点，你要读书一点，你要有成就，没有人家看不起你，叭，这样他很伤害。 mas muitas vezes os pais usam apenas valores do mundo para falar com os filhos e falar: você tem que se comportar 甚 mais, tem 至 que 我 estudar 知道 mais. 很多这个爸爸妈妈是没有办法说话的，爸爸妈妈跟孩子没有办法说话的。 Tem muitos relacionamentos entre pais e filhos que não se reconciliam. 我们只是用世界的东西一直要求，虽然是爱他，要求， E muitas vezes a gente usa só a visão do mundo e fica só exigindo. 甚至用我们的眼光骂他， E a gente não usa a visão da Bíblia e fica 有时候骂就是 xingando. 咒诅他。 E muitas vezes está amaldiçoando eles. 我昨天有讲怒气嘛，他比你小， Muitas vezes a gente falou de ira ontem, né? Então ele é menor do que você. 他没有办法同等跟你辩论，你知道吗？ Ele não consegue retrucar a mesma altura. 他不敢抵挡的，但是他心中很多什么 Ele não consegue te responder, mas como está o coração dele? 怒气。 Está cheio de ira.
因为他打不过， porque ele não consegue se revidar. 所以关系不好。 Então o relacionamento fica ruim. 我过去有一段时间跟我的孩子是一样， E no passado eu tive esses momentos com meu filho 我 assim. 很爱他们， Eu amo eles. 我都用神的真理说一定要这么做， E eu tento usar a palavra de Deus e falar, não, tem que fazer assim. 包括有时候我的孩子会抵抗， E às vezes meu filho vai se opor a mim. 我就去反省。 E eu fico refletindo. 我不是，虽然是真理，我不要硬压他， Mesmo que seja verdade, eu não quero impor sobre eles. 我用榜样、用鼓励、用祝福来帮。 Eu quero usar de exemplo e ajudá-los. 甚至我跟我的孩子都抱歉，都道歉，说求你赦免。 E eu cheguei a pedir perdão pro meu filho. Falei, me perdoa. 不是一次，好几次， E não é só uma vez, várias vezes. 每一次得罪就请你饶恕。 E toda vez que eu ofendo, eu falo, por favor, me perdoa. 结果我们的关系就越来越好， E assim o relacionamento foi melhorando. 因为我们能沟通。 Porque a gente pode se comunicar. 我不要用大的欺负小的，你知道吗？ Eu não vou me impor assim, de cima para baixo. 天父就是这样， Deus Pai é assim. 天父就是要计较你好你不好。我们早就完蛋了呢。 Se, 你罪人气死我，嘣死掉。 se Deus Pai ficasse atento a cada coisinha da nossa vida, a gente já era. 神是充满恩典、怜悯、丰盛的慈爱跟， Deus é cheio de amor, misericórdia e graça. 因为你爱他， E Ele nos ama. 你不要毁掉他。 Então, amem-o. Não tenta destruí-lo. 你看救恩里面是充满了恩典。 No Evangelho está repleto de graça. 我们不好，但是他是很美好的神。 Nós não somos bons, mas Deus é um Deus tão bom. 这个退休还没有完以后， Antes desse acampamento acabar, 我希望我们做父母的，我不知道你家庭，你跟你孩子的关系怎么样。 eu não sei como está o seu relacionamento com seus filhos, pais. 你觉得你的孩子没有办法你说话，你就知道有问题。 Quando você sabe que seu filho não está falando, você sabe que tem um problema. 我知道父母都很爱孩子， Eu sei que pais amam os filhos. 但是我跟你讲，这个关系好是谁的责任？ Mas deixa eu te falar, de quem é a responsabilidade para esse relacionamento estar bom? 妈妈、父母亲的责任。 É 我不是 responsabilidade 怪 dos 罪父母 pais. 亲哦， Eu não 但是是 estou 父母亲的责任。 só culpando eles, mas a responsabilidade é dos pais. 你知道夏娃会犯罪，因为亚当没看到他， Você sabe que Eva pecou porque Adão foi negligente. 亚当他没有好好的照顾，啊让他一个人。 Adão não cuidou da Eva, ele deixou ela sozinha. 旧约逾越节，当神说你要把羔羊杀了，把那个水抹在门口，有没有？ Na Páscoa, quando Deus falou, pega o sangue e coloca na porta, 这个责任是谁要做的？ de quem que era essa responsabilidade? 父亲。 Era dos pais. 我问你，如果父亲说啊，我很忙，我没时间，我没有去杀这个羔羊，没有抹的时候，你知道父亲失职的时候，这个家会怎么样？ Se os pais olhassem para essa situação e falassem, ah, não, eu estou muito ocupado, não tive tempo para aspergir o sangue na porta, o que ia acontecer quando eles perdessem o primogênito? 全家都死掉。 Toda a família ia morrer. 所以我不是要怪罪我们父母，但是只要你跟孩子有问题，谁要承担责任？ Então, eu não quero simplesmente acusar os pais, mas se tem 不是， problema 我 entre 不 pais 是 e 控告你， filhos, 但是你说主啊，我孩子在我手中，我没有用你的爱真理跟他们教好，是谁的忽略？ de quem que é a negligência se você não ensinou seus filhos com amor? 我们的不会。 É nossa responsabilidade como pais. 那说神啊，求你饶恕。 Você tem que falar, Deus, me perdoa. 我今天开始，我做父亲的，我要承担一家之主的头的责任。 A partir de hoje, eu quero entender a responsabilidade como cabeças da 单 família. 亲的可能是母亲说，我要承担这个责任。 Talvez você que é mãe solteira, solteira, você tem que falar, eu assumo essa 我 responsabilidade. 愿意把救恩、把神的恩典带到我的孩子。 Pegar essa graça de Deus e trazer para os seus filhos. 破坏的关系，坦诚去谈话，帮助彼此饶恕、彼此和好，重建一个良好的关系。 Pegue esses relacionamentos que estão quebrados e converse de forma franca e traga isso para reconciliar. 这就是我们昨天讲圣灵的果子。 Isso é o que a gente falou do fruto do Espírito ontem. 因为耶稣爱你啊，耶稣饶恕你，耶稣不计较你的过去啊。 Porque Jesus te ama, Ele te perdoa e não leva em consideração os seus erros do passado. 父母们， Pais, 你因为爱神、爱你的孩子，你为你的孩子道歉不羞辱，这是尊荣的。 se você, por amor a Deus e跟我说， obediência à 跟我 palavra, 一起说， pedir perdão para o seu filho, isso não é vergonha. 父母们跟我说，爸爸跟我说，妈妈跟我说， Pais, pai e mãe, 我 fale 做父 comigo. 母的， Eu que sou pais, 我如果万一错了， se eu errei,
伤害我的儿女， Se eu machuquei meus filhos, 我诚实向他们认错，求饶恕， eu quero honestamente pedir perdão para 这不 eles. 是羞耻， Isso não é vergonha, 这是荣耀的， isso é glória 会恢复关系。 para restaurar relacionamento. 阿门。 Amém? 回去，在这里有就赶快做，没有回去做。阿门。 Se seus filhos estão aqui, faça isso agora. Se não, volte e faça. 世人犯罪的时候，孩子不知道回来，谁先开始做？ Se as pessoas no pecado, se uma humanidade pecou contra Deus, não sabe voltar para Deus, quem tomou iniciativa de reconciliar? quem toma a iniciativa de reconciliar? 我翻译过了。所以马拉基书是什么？神说大而可畏，神还没有审判以前，要父亲的心转向儿女，儿女的心转向父母。有没有父亲？有没有？ Por isso que em Malaquias fala, antes do grande e terrível dia do Senhor, o que ele vai fazer? Com que o coração dos pais se voltem para os filhos, dos filhos se voltem para os pais. 我们犯罪，我们远离神，我们迈向死亡的时候，我们自己不会回来，谁先回来？上帝先转向我，付最大的代价来拯救我们，让我们成为他的人。 Quando nós estávamos em pecados caminhando rumo à destruição, quem foi que tomou a iniciativa? Foi Deus que pagou o maior preço para nos resgatar. 父母们学习耶稣的榜样，学习天父的榜样，天父就这么爱我们。 Pais, vamos aprender com o exemplo do nosso Pai Celestial, porque Ele nos amou dessa forma. 我相信你按照神的话去建造你，不管是夫妻跟亲子关系，你家一定非常很美好。 Eu creio que quando você faz isso e age em obediência à palavra de Deus, os seus relacionamentos vão ser muito bons. 阿门。 Amém? 不要讲说，哎呀，我们没话讲，讲没有句话就嘣。 Não fala simplesmente, a gente não tem o que falar e quando fala a gente briga. 我们要谦卑下， A gente tem que se humilhar. 我们真正的去聆听对方，然后在耶稣的爱里，彼此用爱来祝福，建立美好的关系，这就是福音啊。 A gente tem que aprender a lidar com o nosso próximo em amor. Isso é evangelho. 好，所以呢，我们在世上，我们是他的后裔，我们有产业，但是到耶稣再来的时候，我们会与他同受苦，但是不要紧，我们到最后一同得荣耀。 Então, aqui na terra a gente tem herança, mas um dia quando a gente chegar na glória com Deus, a gente vai juntos viver em glória. 阿门。 Amém? 所以我们最后的命定是什么？荣耀。 Então, o nosso chamado no fim é o quê? É glória. 我们灵粮堂的意向是建造荣耀的教会。 A visão da igreja Pão da Vida é edificar a igreja gloriosa. 荣耀的教会从哪里开始？ E de onde que começa a igreja 从我自 gloriosa? 己开始，让神做一个荣耀的工作在我的生命中。 Começa em mim, para Deus trabalhar, fazer da minha 从我 vida. 开始，然后到哪里？到婚姻、夫妻。 E a partir de mim, isso se estende para o meu casamento. 夫妻活出一个什么荣耀的幸福啊？ E os pais, o casal vive como um casal 荣耀的 glorioso. 婚姻，然后父母把这个荣耀带到什么？带到我的儿女， Então, do casamento, essa glória vai ser passada para os filhos. 然后带到哪里？带到职场， Então, disso vai para o nosso trabalho. 把耶稣的爱、耶稣的这个救恩典带到职场，人家看到哇，你是神的孩子，你把爱，你在这里彰显神荣耀的同在去助人。 Então, nós como filhos de Deus, vamos manifestar a glória de Deus para abençoar outras pessoas. 我们每一个人、每一个家都这么做，教会就荣耀了。 Se cada família faz Amém. isso, a igreja se torna gloriosa. Amém? 哈利路亚！ Aleluia. 兴奋吗？ Vocês estão animados? 我问你，你说，哎呀，牧师讲的很好，很难呐、 Vocês 不要讲 estão 很难。 falando, o pastor fala falando bem, mas é muito difícil. 我要鼓励弟兄姐妹，你不要咒诅自己哈。 Então, quero te encorajar, irmãos. Não fica se Ok. amaldiçoando. 特别你做不到，你就安静说主，我做不到，但是你帮助我。你不要跟旁边的人，哎呀，没有用，做不到，你害死人了，你不要害死人哦。 Então, se você olha e fala, é muito difícil, não consigo fazer, ora e pede ajuda很多 para 人 Deus. Não fala 自 para 己 a pessoa do seu 做不 lado 到。 que não consegue. 还鼓励人，没有用了，做不到。哎，你是在报什么好消息呀、 Então, tem muita gente que fica falando para os outros, não, isso não dá para fazer. 小心你的口， Que notícia você está espalhando? Toma 我 cuidado 做 com 不 sua boca. 到。我说主啊，饶恕我， Se você não consegue fazer, fala, Deus, me perdoa. 让我有信心， Me dá fé 信靠你的道。 e confiar na tua palavra. 鼓励别人说，等的，不要去什么，去摧毁别人的信心啊。 Então, encoraja os outros e fala, não, vamos juntos. Em vez de falar, não, não dá. 阿门。 Amém? 哈利路亚。 Aleluia. 好，最后就是荣耀这一段就完了哈。来，我想现在的苦耻比将来要显于的什么荣耀不足以了，不足介意了。
受造之物却等候神种植的显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意的，乃是因叫他如此的。 Vamos ler esse trecho de Romanos 8. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança. 这几天马林牧师说，我们一定要有盼望嘛，我们有荣耀的盼望，阿门。 Esse dia a gente falou que a gente tem uma esperança gloriosa, 但是我们暂时在肉体上征战，在这个罪恶的世界上，我们有没有征战？我们有没有受苦？有啊。 mas no processo, nas batalhas da vida, a gente sofre, certo? 但是呢，想到说，哇，将来的荣耀跟短暂的受苦不能比，那个好得多。 Mas quando nós olhamos para a esperança gloriosa do futuro, a gente vê que os sofrimentos 因 atuais não 为 se 我 comparam. 们在罪恶之中，我讲我们在地上就是很空虚， Porque assim, quando a gente vive no pecado aqui na terra, 我 é 们 tudo 在 muito 这里 vazio. 真正是找不到真正的安息的地方， A gente não tem lugar de descanso aqui, 因为罪就是让我们在这个情况当中。 porque essa é a situação do 好 pecado.，第21节我们来看，来，他说：“但受造之物仍指望什么？脱离败坏的瑕疵，得享神儿女自有的荣耀。”我们知道一切受造之物一同在什么叹息劳苦，直到如今。不但如此，我们这已经圣灵初结的果子，也是自己在心里叹息，等候得儿子的名分，乃是我们身体得赎。 Continuação. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. 我们暂时活在这个罪恶的世代，这个罪恶的世代是个败坏的瑕疵。 Enquanto vivemos nessa terra, ela é um lugar de decadência e de escravidão. 哎，decadência。所以弟兄姐妹，我们在世上的时候，我们自己罪的影响，别人罪的影响，世界罪的影响，我们活着就是被辖制。 Nós vivemos debaixo de tantas influências do pecado e da escravidão e nós nos sentimos presos. 但耶稣已经在十字架为我们释放了，我们在十字架上走在天上的自由荣耀都有了，但是是那一边， Mas na cruz, Jesus já nos deu a liberdade. Mas isso 天上都 plenamente 是真的， a realidade do reino já é 但是我 real. 们在这里还是会受苦啊。所以圣经讲说什么？我们受造物都在什么叹息劳苦，直到如今。 E então, aqui na terra, a gente continua sofrendo. Por isso que a Bíblia fala que a gente está gemendo, como em dores de parto. 弟兄姐妹，我问你，还没有来退休会以前，有没有人在叹息， Antes de vir aqui para o acampamento, tem pessoas aqui que estavam gemendo, 在劳苦当中？哎呦，生命很苦， tá, 叹息到。 tá gemendo até agora, suspirando pelas dificuldades da vida. 圣经很实际的，它描写我们现在的问题是这个。 A Bíblia ela é muito realista, ela descreve a nossa situação. 但是我们这些已经有圣灵初结果子，称为神的女人，我们等候得子永远的名分，就是我们的身体完全得赎，这是得到完全的荣耀。 Mas nós, como filhos de Deus, estamos aguardando ansiosamente para a glória vindoura. 弟兄姐妹，我们偶尔会不会生病？ Meus irmãos, a gente, ficamos doentes ou não? 年纪越来越大，会觉得说，哎呀，怎么走路比较慢？ À medida que o tempo passa, fala, nossa, parece que eu estou andando mais devagar. 看到那个年轻人在跳舞， A gente vê os jovens dançando 年纪大的人， e as pessoas mais idosas com mais dificuldade. 我们都会感觉 A 这 gente, 个世界 a gente sente nesse mundo. 真正是我们年纪，我们真是越来就是越软弱了， Que à medida que a idade vem, a gente fica mais fraco. 是不是？ É ou não é? 但是呢，我们会看到，在这里他说什么？我们的疾病，我们的软弱，我们身体带来的痛苦，我们到那边时候，我们会得到一个
完全荣耀的身体，永远不会生病的。哎，永远不要入院了。 Nós que estamos com esse corpo que se deteriora, na glória, nosso corpo vai ser 没有 perfeito. 疾病的痛苦， Não vai ter doença, não 没 vai 有 ter 身体 sofrimento, 的瑕疵。 não tem nenhum tipo de defeito. 耶稣的救恩不但是属灵的， A salvação de Jesus não é só 也是包 espiritual, 括身体的。 ele inclui nossos corpos. 我们今天受身体很多瑕疵，让我们痛苦。 Hoje, o nosso corpo, ele é escravizado de muitas formas e a gente sofre. 阿门。 Não é? 所以这是一个盼望。 Então, isso é esperança. 所以你看这里，我们就在等啊，等。 Então, a gente está aguardando ansiosamente. 所以啊，这节很好。24节我们来讲，来一起来讲，我们得救在乎盼望，只是所看见的盼望，不是盼望。谁还能盼望所看得见的呢？但我们若盼望所不见的，就必什么？忍耐等候。况且我们软弱的时候，有圣灵帮助，我们本不晓得怎么祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。 Continuando. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 所以圣经描述说，我们现在到永远的，我们在这里真正有痛苦、有叹息、有劳苦，所以我们要有盼望。但是我们这个盼望看不见， Então, enquanto a gente está aqui na vida, a gente sofre, a gente geme, mas a gente tem que ter esperança. E essa esperança, a gente espera por algo que não vê. 看得见就不是盼望， Porque se você visse, não seria esperança. 盼望就是看不见的。 A esperança é porque você não vê. 那既然看不见，要用什么来持续这个盼望？ Mas já que você não vê, como que você espera? 忍耐等候就是信心。 Você espera pacientemente, ou seja, com fé. 我相信神的话怎么说，我怎么相信。我现在等不到，但是一定会到。 Como Deus falou, eu acredito. Eu sei que ainda não cheguei, mas eu vou chegar. 所以信心就是知道忍耐等候。 Então, ter fé é saber esperar pacientemente. 很多时候我们所等候的没有按我们的时间发生，但是只要我继续相信，我跟随圣灵，一定会发生。 Muita coisa que a gente espera não aconteceu no nosso tempo, mas contanto que você ande com o Espírito Santo, vai acontecer. 哎，跟自己说， Fala para 我 você 凭 mesmo. 信心忍耐等候的，一定会发生。 Tudo que eu espero pacientemente e com fé, vai acontecer. 你知道这个退休会从这里出去有一个东西，你不要忘记，就是坚定你的信心。 Uma coisa que ao sair daqui você não pode se esquecer é firmar sua fé. 因为你回去家里会很多征战的， Porque quando você voltar, vai ter muitas lutas. 很多你需要面对的困难。 Ao seu redor vai ter muita dificuldade. 不要说，哎，我怎么这样，感觉怎么这样，哎，怎么这你今天心情怎么样？你会，但是你要知道，你这个盼望是真实。 Você vai sentir muitas coisas, mas você tem que saber que sua esperança ela é verdadeira. 甚至有时候我们痛苦到那个时候说要祷告都不知道怎么祷告。哎，你没有发现，有时候你祷告都不知道怎么祷告， Você já reparou que às vezes você parece que não sabe como orar? 痛苦的祷告都不出来， E tá tão sofrido que você não consegue orar. 也不知道怎么祷告。 Você não sabe como orar. 那你不祷告，都是谁在为你祷告？ E quando você não ora, quem está 不 orando 是你 por 不 você? 祷告，祷告不出来，神为你祷告。 E não é que você não ora, mas quando você não consegue orar, quem está 圣灵 orando 在 por 哪 você? 里？ Onde está o Espírito Santo? 圣灵知道，哦，我的女儿，我的孩子，痛哦，痛苦哦。 O Espírito Santo sabe, nossa, meu filho, minha filha, ela está sofrendo. 他说：“哎，没关系，他讲不出来的，他按上帝的旨意为你祷告，因为他要带你去遵循什么？ O Espírito Santo é aquele que intercede com palavras que você não entende, porque ele quer te levar a viver a vontade de Deus. 阿门。 Amém? 所以为什么我们靠圣灵可以得荣耀？这个意思。 Por isso que a Amém. gente depende do Espírito Santo para chegar até a glória. 哈利路亚。 Aleluia. 然后鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替谁嘛？替我们祈求。我们晓得万事互相效力，叫爱神而得益处，就是按他旨意被造的人。 Continua lendo. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. 这句话不是给随便的一个人， Essas palavras não é para qualquer um. 这句话是有一天圣灵感动，这个人打开心，
接受十字架的救赎，领受到神的爱。 Essas palavras são para aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, a pessoa se abre o coração e recebe o amor de Deus. 被耶稣基督的爱，哇，说天父你怎么这么爱我，我也爱你， E 我要 quando, 一生来爱你。 e quando você recebe desse amor de Deus, você fala: Deus, eu também quero te amar por toda a minha vida. 被神呼召的人就是这种人， As pessoas que são chamadas por Deus são assim. 来领受神的爱，感受神的爱，而是回应神的爱，一生就想要爱主，遵行神的旨意的。 Elas recebem o amor de Deus, querem viver para responder esse amor, Uau. fazendo a vontade de Deus. 这里有一个世界最宝贵的应许， Aqui tem a promessa mais preciosa do mundo. 只要我们领受神的爱，我们一生活在神的爱中爱神。圣经说什么？没有任何一件事情能伤害你。 E aqui está falando que desde que você vive no amor de Deus, não há nada nesse mundo que pode te fazer mal. 因为他说万事，包括你家里发生事情，这很不幸的事情，包括很不顺的事情，神说这些都要成为你的益处。 Porque Deus fala que todas as coisas, inclusive todos os problemas da sua família, todas as situações ruins, tudo faz com que coopere para o seu bem. 但这是给那一些领受神的爱、爱神的人，因为神要你活在他的旨意。 Mas isso é apenas para aqueles que recebem o amor de Deus, porque Deus quer que você viva na vontade dele. 阿门。 Amém? 你相信吗？ Você crê? 兴奋不兴奋？ Está animado? 兴奋说 Está animado? 感谢主，哈利路 Vai falar, 亚！ graças a Deus, aleluia. 我领受神的爱，我要爱神 Eu，recebi do amor de Deus, eu quero 我 amar 只 a 要一 Deus. 生爱神，没有什么事情会成为我的害处， Desde que eu ame a Deus, não há nada nessa vida que vai me fazer 都会 mal. 成为益处。 Tudo vai ser para o meu bem. 魔鬼害我，耶稣爱我。 O diabo me prejudica, mas Deus me ama. 我爱神，神什么好处都给我，就是 Quando 这 eu 样。 amo a Deus, Deus dá todas as coisas boas para mim. 阿门。 Amém? 所以这是很重要的，哈利路亚。 Isso é 就 muito 是我们要 importante. 去遵行他的旨意 A gente tem que viver a vontade de Deus. 啊。这个应许29节， Então, no 29. 那个前面那个15节，是因为我半夜在做的时候忘记杀掉，所以 Tem o versículo 15 que esqueci. 别紧弄。啊，好，因为他预先知道了，就预先定下效法什么？他儿子的模样，使他在儿子跟许多做长子。我们一起来读30节。预先所定下的人，又招他们来；又招所招的人，又称他们为义；所称义的人，又使他们得荣耀。 Vamos ler junto o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. 这是讲到神怎么把救恩临到我们， E aqui fala como que Deus trouxe-nos a salvação. 神的话语传出来， A palavra de Deus foi espalhada. 回应神的爱的人，就是神把他招出来，就是因应神的拣选招出来。 Então, os que respondem à palavra de Deus, Deus os escolhe. 不信的人，就是在这个呼召以外呢，他就因为他决定不相信，他决定忽略神的救恩，说我最好的礼物给我，你拒绝，那你自己负责任。 Então, as pessoas que rejeitam a mensagem de Deus, elas ficam de fora, porque o maior presente foi dado, mas as pessoas não 但 quiseram. 是那些呼召的、回应的，他就让他称义，称义以后，目的是什么？得荣耀。 E os que foram chamados, os que foram salvos, têm como destino ser glorificado. 哇，你有没有看到这章都是得荣耀、得荣耀、得荣耀？ E esse capítulo fala muito sobre ser glorificado. 我的生命是给荣耀、得荣耀的人生， A minha vida pode ser uma vida 神的 gloriosa. 荣耀，阿 A glória 门。 de Deus. 哈 Amém? 利路亚，哈 Aleluia 利路亚。所以哇，太棒了，太棒了！所以我要鼓励你，我们在当中真正还没有信耶稣的人， Eu quero, 早一点回应他的呼召。 eu quero incentivar-se aqui pessoas que não creem em Jesus ainda. 你不 Respondam 盼 ao 望 amor 你 dele. 不盼望荣耀的恩召吗？ Você não espera uma vida gloriosa? 神不会替你决定，是你自己要决定。 Deus não vai tomar decisão por você, cabe a você. 神你那么爱我，我要 Deus, o Senhor me 恩 ama 典， tanto. 我要。 Eu quero essa graça. 哈利路亚，哈 Aleluia. 利路亚。好哦，来，再看一下，既是这样，还有什么所说的呢？神若一起来读，神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜他自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物一同白白赐给我们？谁能控告神所拣选的人呢？
有神称他们为义了。 Vamos ao versículo 31 a 33. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os 好， justifica. 我们再读下去来。 Vamos continuar lendo. 然后谁能定他们的罪呢？基督已经死了，而且从死里复活，现在站在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？谁会是患难吗？困苦、逼迫、饥饿、赤身肉体、危险、刀剑。如经上记说：“我为你们的缘故，终日被杀，忍看我们如将宰的羊。” Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 然而，大家大声来说：然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。我们深信，无论是神、是天使、是掌权的、是有能的、是现在、是将来、是高处、是低处，别的塑造主都不能叫我们与神的爱隔绝。这个爱是我们在耶稣基督里的。 Mas Aleluia. em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 这段的总结，你知道他在讲什么吗？ O resumo desse capítulo, você sabe o que é? 我们读了你了解这个他在讲什么吗？ A gente leu tantos trechos, você sabe o que está falando? 他说：“神若帮助我们，我们一定得荣。”就是这样， Ele está falando que com a ajuda de Deus, a gente com certeza vai chegar na glória. 因为神已经没有不舍得他独生爱子，就舍给了他最宝贵的，已经给你了。他要将他跟万路都给我们。 Porque ele já nos deu o mais precioso que é o seu filho. Então, junto com ele, vai dar todas as coisas. 哦，就像我们刚才就读的，神帮助我们，没有人能抵挡我们。而且呢，魔鬼不能再控告你了，因为他已经称我们为义了。 E ele está falando, se Deus é por nós, não tem quem possa ser contra. E mesmo o diabo não pode mais fazer a 魔鬼说控告你 acusação. 不可以，他没有啊，耶稣的宝血让我称义了。 Então, não há mais condenação, porque o sangue de Jesus já nos revestiu. 魔鬼要来定你的罪，你说没有啊？ O 耶 dia- 稣已经为我死了，我已经他设立复活，他赦免我的罪，而且他就会祷告哎，耶稣在为我加油。 e o diabo pode tentar nos condenar, mas não adianta, porque Jesus já morreu e ressuscitou e intercede 跟 por 你旁 nós. 边的弟兄姐妹说，你生命中有一个最好的啦啦队，就是耶稣。 Você fala para a pessoa do seu lado que na sua vida tem o melhor 你都不知道你有啦啦队， torcida. Você tem a melhor torcida. 耶稣说，哎，加油啊！圣灵在为你祷告啊， E o Espírito Santo, Jesus, está te 不要 incentivando. 怕，我在为你祷告啊。 Eles estão intercedendo por você. 耶稣祷告是天父会听吗？ E quando Jesus ora, Deus Pai ouve? 耶稣祷告天父会听吗？ Quando Jesus ora, Deus Pai 你 ouve? 最好的代祷者就是耶稣， O seu melhor intercessor é 耶 Jesus. 稣为你代祷，你怕什么？ Se Jesus está intercedendo por você, 很 você 好， está 我不 com 怕 medo.。Não tem o que temer. 哦，所以，然后他就讲啊，弟兄，我们人生中可能我们家中，我们有经过困难、困苦、患难、赤身裸体、刀剑，包括刚才讲有死亡，有什么可能都有发生啊。 Talvez na nossa vida a gente passe por todas essas coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. 包括这些弟兄姐妹，我跟你说，发生很不幸的生事，不等于神的爱。 Eu quero te falar, queridos irmãos, as coisas terríveis, trágicas que acontecem na nossa vida, não quer dizer que Deus não te ama. 有的人会说，
耶稣若爱我，我生命中怎么一大堆问题？ Tem gente que fala, se Deus me ama, por que que a minha vida está com tanto problema? 耶稣那么爱我，我所爱的人怎么死了？ Se Jesus me ama, por que a pessoa que eu amava morreu? 我们人都是凭感觉在评估神的爱， A gente sempre avalia o amor de Deus com base nos nossos sentimentos. 这是谎言，这是错的。 Isso é engano, isso é mentira. 你看环境，你用感觉，你就会失去信心。 Se você olha pelas circunstâncias e 我 vai 们 pelo 的信 sentimento, 心 você 是 perde a 相 fé. 信神跟他的话。 Você tem que confiar na palavra de Deus. 那神的话说什么？ O que a palavra de Deus diz. 我的爱没有任何，就是今世来世天上都没有任何的事情，因为我会爱你，我会陪伴你，我会爱你到底，爱你直到荣耀那里。 A palavra de Deus diz que não há nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus, porque Ele vai nos amar e nos amar até o final. 天父借着耶稣的爱，就是保证你一定会到荣耀。 Deus Pai, através do amor em Jesus, garante que você vai chegar até o final. 来跟自己说， Fala para você mesmo. 耶稣的爱 O amor de Jesus 会保证我 vai garantir 到荣耀。 chegar até a glória. 再说一次， Fala mais uma vez. 耶 O 稣的 amor 爱 de Jesus 会保证我 vai garantir 到 que eu 荣耀， chegue até a glória. 这就是我们的力量。 Essa é a nossa força. 所以靠着爱我的主，我不是将来，我已经得胜有余。 Por isso que Amém. naquele que, no Jesus que me ama, eu já sou mais do que vencedor. 然后这个是什么？这个爱是哪里？这个爱是在我们主耶稣基督的爱，阿门。 Esse 基督在 amor, 你里面，圣灵在你里面，天父在你里面，你是得胜者。 esse amor está no amor de Jesus, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está em você. 好，所以呢，我这里就不讲了，你们回去可以读以弗所书第1章到第17节那边讲什么。保罗说：“我祷告，让我们来做个祷告，我们把这段经文做个祷告，好不好？ Vamos Só- orar em cima desse trecho. 当 tudo 做我 bem? 们的祷告，好不好？ Vamos tomar isso 保罗 como 为 nossa 教会祷告， oração. 我们把这个经文就当做祷告来，求主耶稣基督的神，荣耀的父，将那使我们真知道他，并照明我们心中的眼睛，使我们知道他的恩召是有何等的指望。我们在圣徒中得到基督是何等丰盛的荣耀，而且知道像我们这信的人，能力是多么的浩大。 Vamos usar isso como nossa oração. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olho também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 好，那我们下去的时候，我们普语法语都一起读，好不好？啊，接着 Então, 我 esse 们 trecho 这 vamos 是 ler, 祷告， vamos ler 列亚顺的 português e chinês 好 junto. 这是什么？这个我们的盼望，我们荣耀的产业，我们的能力都是什么？就是照他在基督所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他坐在自己的右边，超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切的名，不但是今世来世说，都超 não 过 apenas nesta 了。 era, mas também na que há de vir. 所以是耶稣复活的大能。 Então, esse é o poder da ressurreição de 他胜 Jesus. 过一切执政掌权的仇敌，一切都胜过了，而且他现在升天，他在宝座上掌王权。 E ele venceu todas as coisas e agora reina no seu trono nos céus. 所以22节，又将万有伏在他一起来，又将万有伏在他的脚下，使他的教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。 Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. 所以圣灵的大能， Então, o poder do Espírito Santo 让我们看到我们有盼望， nos faz ver que nós temos esperança. 我们产业很丰盛。 Nossa herança é gloriosa. 我们没能力，他给我们能力，去得着这些。 Ele nos dá o poder para alcançar essas coisas. 而且他说什么，万有都已经什么
伏在耶稣的脚下，他是万王之王，万主之主，他是教会的头，他是我们的头， E ele fala que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então ele é o cabeça da igreja 我们是他的身体， e nós somos o seu corpo. 这个充满万有的来掌管， Aquele que enche todas as coisas. vai 让 reinar em 圣灵 nós. 掌权， Que o Espírito Santo reine. 我们与基督一同的荣耀同作。 Então vamos juntos viver a glória de Cristo. 教会是要把神的国带到这个世界上， A igreja tem que trazer o reino de Deus para essa terra. 你我要把这样荣耀的盼望带到每天的生活中。 Eu e você precisamos levar essa esperança para todos os lugares das nossas vidas. 谁能做成？ Quem consegue fazer isso? 不是我们靠自己， Não é nós por nós mesmos, 靠圣灵的掌权， mas dependendo do reinado 靠 do 耶 Espírito 稣十 Santo, 架的工作， pelo agir de 他 Deus 的 na 天赋 cruz, 在我们当中的爱， pelo amor de Deus nos 靠 nossos 他给我们 corações, 的盼望， pela esperança que Ele nos dá. 而且耶稣永远陪伴我们，一定会成功。 E Jesus nos acompanha sempre, isso com certeza nos garante sucesso. 所以，我们离开这里， Então quando sairmos daqui, 你回到家中， você vai voltar para casa, 你有没有这个盼望？ você tem essa esperança? 你有耶稣的爱吗？ Você tem o amor de Jesus? 你有圣灵的同在吗？ Você tem a presença do Espírito Santo? 所以，我要鼓励弟兄的， Então eu quero incentivar aqueles irmãos. 你要把这个坚信放在你头脑中， Você tem que pegar isso e firmar na sua cabeça. 注意听这句话： Ouça com atenção essa palavra. 什么思想掌管你，什么掌管你的思想，就掌管你的生命。 O que governa a sua mente, governa a sua vida.我们repetir de novo，什么掌管你的思想， Vou repetir. 就掌管你的生命。 O que governa a sua mente, governa a sua vida. 你让仇敌谎言掌管你的思想， Se 你 você, 活出来就是乱七八糟，就是死亡，就是因为他会骗你。 se você deixa a mentira do diabo reinar na sua mente, o que você vai viver é a morte. 一生都是在这里，都是思想。 Tudo depende da sua mente. 我们今天从神的话， Hoje, com a palavra de Deus, 神的话进入到我们当中， quando a palavra de Deus entra em nós, 不是就在这里哦。 não fica só aqui. 我们凭信之后，它会真正进入到我们的下意识， Pela fé, isso entra no próximo nível, subconsciente。 no subconsciente. 你知道吗？你听的东西是在这里， As coisas que você ouve está aqui, 但是你活出来的东西是在你的下意识里面。 mas aquilo que você vive, às vezes é inconsciente. 当你坚持相信的时候，它才会变成你下意识是什么，在主导你。 E aí o que se torna inconsciente, subconsciente, vai te 比如 guiar. 说，你说我要很爱神， Você fala, eu quero amar Deus, 那你心中很爱世界，你 Mas- 下意识很爱世界。 mas no seu subconsciente você ama o mundo. 你从这里出去，你不想神了，吃喝玩乐了，就满足自己了。 Sai daqui você só pensa em comer, beber e se divertir. 因为你活出来的都是从小到大那些伤害、那些惧怕、那些都是在你的下意识。 Mas porque você está vivendo tudo aquilo que desde pequeno você recebeu e entrou no seu subconsciente. 怎么改变你下意识的东 E 西？ como que você muda o seu subconsciente? 从这里开始， Começando aqui, 神 na 的 mente, 话、 com a palavra 神 de 的 Deus, 话、身体的运行， com o agir do Espírito Santo, 直到成为你的信念，就是它会跑到这里，然后你的下意识就真正你的品格就跑出来。 até que ele se torne convicção e entre no seu subconsciente e isso se manifeste. 我们昨天不是讲到那个雅各吗？ A gente falou sobre Jacó. 他跟神摔跤了，你是以色列人有没有？ Ele lutou com Deus e ele recebeu o nome de Israel. 他这里信的， Ele creu aqui, 他下面那个人是什么？ mas ainda por dentro, 撒谎的人。 ele continuou mentindo. 神允许他撒谎，让他痛苦， E Deus permitiu, e ele sofreu. 让他痛了， E quando ele se machucou, 他再悔改。 ele se arrependeu. 然后神说你是以色列。 E Deus falou de novo: você é Israel. 当以色列我真正是以色列，我不要乱来了。我进入他下意的时候，他开始成为一个正主。 Então, quando ele interiorizou isso, ele começou a viver de forma reta. 阿门。 Amém? 所以要记得啊，我最后要用这个来还有很多东西我就不讲了啊。所以我们来读这一段经文来，最后就要用这个来运用基础啊。来，所以基督与我们一同复活，当求上面的事，要思念，因为神说了，你们要思想上帝上面的事，不要思想地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与耶稣一同藏在神里面。基督是我们的生命。当他显现的时候，我们要一同在哪里？
荣耀里。 Vamos ler o trecho de Colossenses 3 para aplicação. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. 阿门。 Amém. 所以我们从这里回家出去，每一天要怎么继续在这样思想天上的事，思想耶稣是我的生命，我要去思想，我今天是准备要到他降临的时候一起跟他在荣耀中。 Então, quando voltarmos para casa, a gente tem que ficar pensando, meditando como que a gente pode viver e praticar isso nesse processo de 好， caminhada 我们 até 站起来 agora. 祷告。 Vamos nos levantar e orar? 弟兄姐妹， Queridos irmãos, 你是在迈向荣耀的过程中，阿门， você caminha rumo à glória, amém? 哈利路亚。 Aleluia. 那我们要结束以前，我们就来跟神说，我们一起来彼此祝福。 Então, antes de encerrar, vamos orar e abençoar um ao outro. 啊，我们等一下也要结束以后，我们要请这个小孩子这些帮助我们的服侍的同工。那我也希望说，如果我们有家人，我们彼此祝福，哦，我们在一起彼此祷告。 Então, depois a gente vai chamar as crianças também e quem estiver com família aqui, vamos orar um pelos outros. 靠圣灵活出神荣耀的命。 Vamos viver pelo Espírito Santo, o chamado glorioso de Deus. 阿门。 Amém. 好，我们一起来祷告。 Vamos orar juntos. 亲爱的主耶稣， Querido Senhor Jesus, 谢谢你， obrigado 让我们在退休会的最后一天， por esse último dia aqui no acampamento. 主啊，我们这几天领受你的话语， Recebemos da Tua palavra esses dias, 经历你的同在， experimentamos da Tua 在 presença, 你救恩中的喜乐， recebemos da Tua alegria, 在你的爱中互动的喜乐。 no Teu amor recebemos 主 alegria. 啊，这个营会今天要结束， E estamos já no final desse retiro. 但是我们相信，我们回到家中， Queremos que quando chegarmos em 我 casa, 们把这个荣耀的盼望带到我们的生活中。 carregaremos também esse chamado 主啊，我要为 glorioso. 我们当中每一个弟兄姐妹来祝福， Queremos abençoar cada irmão aqui. 为你的教会来祝福。 Queremos abençoar a Tua igreja, 知道主，你如果帮助我们，没有人能抵挡我们。 sabendo que se o Senhor é por nós, 我 não 们 há 确 quem possa ir 信你的 contra. 应许都会实现的。 Sabemos que todas as Suas promessas vão se cumprir. 我们坚定你的，信靠你的话， Nós queremos firmemente confiar na Tua palavra, 因为没有什么是让你的爱与我们隔绝。 porque não há nada que possa nos separar do Teu amor. 主啊，让你的话成为我们信仰的根基。 Que a Tua palavra seja a raiz das nossas vidas. 可能我们回到家中的时候，会有一些的挑战， Com certeza, quando chegarmos em casa, haverá 一些的 desafios, 困难， dificuldades. 但是我们确信圣灵你在为我们祷告， Estamos certos de que o Espírito Santo intercede por 耶 nós. 稣你在为我们代求。 O Senhor Jesus está intercedendo por nós. 上帝你的爱，天父你的爱，永不离开我们，在鼓励我们， Deus Pai, o Teu amor nunca nos deixa e está nos fortalecendo. 让我们的心是坚定的， Para que o nosso coração seja firme, 我们能忍耐等候， para que a gente consiga esperar 也把主你的救恩带到我们的家中。 e que a Tua salvação chegue na nossa casa. 我们要奉主的名，你的救恩要临到我们家中还没有信主的人， Em nome de Jesus, queremos declarar que a Tua salvação tem que chegar nas nossas 借着你 famílias. 圣灵的工作， Pelo agir do Teu 借 Espírito 着我 Santo, 们的见证， pelo nosso testemunho, 借着我们把耶稣带到我们的家中， carregando Jesus para nossas casas. 圣灵你继续来动， O Espírito Santo continua agindo. 我们继续迈向这个荣耀的命。 Quero continuar caminhando rumo à Tua glória. 谢谢耶稣， Obrigado, Jesus. 主谢谢耶稣， Obrigado, Jesus. 谢谢你是那么美好的神， Obrigado porque o Senhor é um Deus tão bom. 这对事是你已经为我们做的， Tudo isso o Senhor já fez por nós. 我们凭信心来领受。 Nós queremos receber pela fé. 哈利路亚， Aleluia 哈利路亚，感谢主。 Aleluia. 我们用话语来感谢赞美主，说主啊，谢 Agradeça 谢 e 你 louva 们 ao 这 Senhor 几天 Deus com palavras. 啊，来说主啊，我要活在你这样，你自己跟神说， Fale 回应 você 神， com 哈利 Deus. 路亚，你感恩 Responda 赞 ele. 美他，感谢你有荣耀的盼望，我凭信心宣告出来，凭信心宣告。 Declara com fé.